Irmãos, como ser cheio da presença de Deus e manter essa presença? Antes de a gente falar especificamente sobre esse texto que nós lemos, volta um pouquinho a sua memória sobre Davi. Vamos falar um pouquinho sobre Davi. Particularmente eu amo falar de Davi, porque é o meu referencial de pessoa, mesmo tendo tido todos os erros e aquilo tudo que a gente conhece, é meu referencial por causa do seu coração. Eu almejo ter um coração como o de Davi. Então, para mim, meio que no tocante a esse assunto que a gente vai falar, tudo começou com ele. Ele era um adolescente que começou a adorar a Deus lá no meio dos pastos. Ele não tinha um templo para adorar, não tinha assistência, plateia para vê-lo. Aliás, a sua plateia eram ovelhas, eram animais. Ele fazia o que ninguém gostava de fazer. Os seus irmãos, os mais bonitões, os mais fortes, tudo era militar. Ele, o mais novinho da família, foi colocado para cuidar das ovelhas. E lá no meio das ovelhas, lá no meio de um trabalho que ninguém queria fazer, estava ele adorando ao Senhor. Um adolescente, um jovenzinho. Talvez tenha sido lá que surgiu aquela música: o Senhor é o meu pastor. Isso aí né? Não foi essa melodia, né? Mas a letra foi essa. E os milhares de anos se passaram e a gente conhece até hoje. Ele compôs muitas canções, esse jovenzinho Davi, e o seu amor a Deus influenciou todo um povo, toda uma geração e gerações posteriores. Nós hoje, quantas gerações? Talvez 300 gerações depois de Davi, ainda somos influenciados pelo seu amor a Deus, pelas suas canções, pelas suas composições. Davi conseguiu fazer uma coisa linda. Ele reproduziu na terra o formato de adoração no céu. Você já tinha pensado sobre isso? Sabe qual é o formato de adoração no céu? 24,7. Nós chamamos assim na terra. Lá, obviamente, não tem dia da semana, não tem horas, então é uma adoração ininterrupta. Davi, com seu coração, com um desejo imenso de adorar a Deus, reproduz isso na terra. E ele começa a fazer uma escala. Davi era militar, então, como bom militar, fez escala, normal. Montou uma escala de adoração. 24 horas por dia, 7 dias por semana, em turnos de 1 hora. Coisa de militar, mais prático. Uma coisa aqui na igreja que é muito legal, gente, é que os nossos ministérios aqui eles são um pouco meio militar também. Por exemplo, tem a escala do diácono de dia. Vocês já viram alguma igreja que tem isso? Aqui tem escala do diácono de dia, a escala do dirigente do dia, tudo é escala. Davi fez essa escala lá. Ele tentou reproduzir no seu coração a adoração ininterrupta no céu, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse mesmo coração adorador surgiu o desejo de construir um templo para Deus, uma casa de oração, uma casa de adoração. Em nenhum momento Deus pediu isso, nenhum momento, nem próximo disso. Foi algo que surgiu no coração de Davi. Ele queria adorar a Deus e ele não achava justo na cabeça dele ele morar num palácio e a Arca da Aliança está dentro da tenda. Na cabeça dele não fazia sentido. Ele achava que a Arca da Aliança tinha que estar num lugar muito melhor do que a sua própria casa. Pois bem, ativo como era, proativo, ele começa a desenhar, faz ali a planta da casa, mas a idade já avançada, ele apresenta para Deus e Deus responde. Para quem lembra disso, a Bíblia fala com detalhes. E Deus responde e diz: Davi, valeu, obrigado, mas não precisa. Eu não moro em casas, Davi. Eu sou o criador de tudo. Mas vamos fazer o seguinte: seu filho vai construir essa casa. E já que você quis construir uma casa para mim, Davi, eu vou fazer diferente. Eu vou construir uma casa para você. E essa casa que eu vou construir para você vai ser uma casa eterna. Vai ser uma casa onde o seu descendente vai reinar para sempre. E no trono de Davi não faltará sucessor. E chegará um dia em que um dos seus descendentes será rei para sempre. Você quer construir uma casa para mim? Então eu vou construir uma dinastia. Vou construir um reinado que virá até de você e esse reinado será para sempre. Bom, Davi certamente não tinha mais vaga ideia de quem Deus estava falando. Nós sabemos hoje. 3.000 anos depois, nós sabemos que Deus estava falando de Jesus, o descendente de Davi, o tronco de Jessé, da raiz de Davi, que da leão da tribo de Judá, que regerá com cetro de ferro todo o universo
Ele já é o nosso rei e chegará o tempo em que ele governará nesta terra durante o seu reino milenar e após isso a eternidade. Bom, nós esperamos e aguardamos por esse dia. Nesse texto que a gente acabou de ler, 2 Crônicas 5:1, a gente tem um momento em que Salomão, um dos seus filhos, o filho que foi escolhido para reinar, termina de construir esse palácio. E essa casa, esse templo foi cheio da glória de Deus. Esse templo, se você for ler, e eu peço que você leia em casa o restante da história, você vai ver que ele foi cheio da presença de Deus ao ponto de os sacerdotes não conseguirem entrar. Vocês lembram aqui, sabe? Gente, eu não sei se você já parou para pensar nisso, eu penso nisso constantemente. Por que às vezes, vamos falar da gente aqui, por que às vezes tem cultos onde a gente sente a Shekinah, a presença de Deus daquela forma praticamente palpável, e tem outros que não é assim? É só eu que penso nisso? Já repararam isso também? Tem cultos que é aquela coisa, né, que a gente sai aleluiado, né, pastor? A gente sai aleluiado, né? E tem outros cultos que a gente sai mais normal, mais tranquilo, né? Eu confesso que eu não, o bacana disso, né, é que mostra que não existe uma fórmula que a gente possa manipular. Eu vou botar aquele irmão para cantar hoje, e quando ele canta, a coisa acontece. Eu vou botar aquele irmão para pregar, eu vou botar esse para dirigir, vou botar esse para orar. Essa fórmula aqui é secreta. Vou escolher essas músicas aqui que dá certo. Não funciona. Nunca funciona assim. A presença de Deus e a glória de Deus, a Shekinah do Senhor, vem quando Ele quer. Ele é o dono da glória, Ele é o dono da presença. Pois bem, essa casa que Salomão inaugurou, essa casa de oração, foi cheia da presença de Deus. Mas onde é que nós entramos aí nessa história? Para que a glória de Deus invadisse aquela casa, para que a presença de Deus de maneira pesada entrasse naquele templo, nenhum homem, repito, poderia manipular isso. Nenhum deles poderia dar um jeitinho para trazer a glória. Não, isso não funciona, graças a Deus. Mas alguns preparativos foram feitos. Eu chamo de preparativos mínimos para receber a glória e a presença do Senhor. Repito para ficar mais claro, não tem como manipular a verdadeira presença de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer para dar um jeitinho para Deus. Deixa eu ver se eu falo. Tem uma igreja por aí que tem um slogan assim, né? A mão de Deus está aqui. Então tem aquela coisa assim né? Aqui a coisa acontece, né? E aí eu brinco dizendo às vezes, né, que tem aí dali saiu um outro povo, né, que brigou com a igreja e talvez fizeram outro slogan, né? A outra mão de Deus está aqui, né? Então a mão de Deus está. O que é que sobra pra gente? Não sei onde é que a gente fica no meio dessa história. Mas o fato é que nós não podemos manipular a presença de Deus. Nós não podemos fazer com que o nosso jeito aqui vai fazer com que Deus esteja na nossa igreja. Não é assim que funciona. Óbvio que não. Mas, repito, alguns preparativos mínimos aquele povo fez para receber a presença do Senhor, antes de consagrar o templo ao Senhor. Esses preparativos, irmãos, nós podemos fazer também, eu vou te dizer por quê. 3.000 anos se passaram, desde que Salomão terminou de construir, consagrou aquela casa, e aquela casa de oração foi cheia da presença de Deus. 3.000 anos se passaram, e eu pergunto para você, aonde está essa casa hoje? Ela existe sim ou não, fisicamente? Não, mas nem perto disso. Aquele templo tão suntuoso, tão bonito, tão espetacular que foi construído, não existe mais nem uma poeirinha dele. Não existe nada. Mas depois de 3.000 anos, o Senhor Jesus disse que nós somos a habitação de Deus. Não é mais o templo de Salomão. Agora é você. Você é a habitação do próprio Deus. E você, irmão, é muito mais bonito que o templo de Salomão. E olha que ele tinha ouro, e olha que ele tinha, né, o ouro de Ofir, né? Olha que ele tinha as madeiras mais bonitas dos cedros do Líbano. Ele tinha tudo de melhor. Mas ele não se compara a você. Porque você é o melhor templo que Deus já construiu. 3.000 anos se passaram. Não existe mais templo construído, mas agora existe você. Deus decidiu fazer a sua habitação em nós, através do seu Santo Espírito. Você é a casa de Deus agora. Eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você: você é a casa de Deus agora. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus, né? Você é a casa de Deus agora.
uma casa bonita, uma casa cheirosa. Agora, irmãos, para que esta casa, você como casa, seja cheia da presença de Deus, de igual forma, nós também precisamos fazer alguns preparativos. Preparativos para receber a presença de Deus. Preparativos para receber a glória de Deus. Aquele templo teve que fazer preparativos. Este templo também tem que fazer. Não são os preparativos que vão manipular a presença de Deus. Por isso que eu chamo de preparativos mínimos. Ou seja, é o mínimo que nós temos que fazer para ter uma vida cheia da glória e cheia da presença de Deus. Estamos juntos? Conseguimos entender por onde nós vamos caminhar? Por esse caminho. Voltando aqui ao versículo que nós lemos, se você reparou aqui, o principal desse versículo, 2 Crônicas 5:1, é dizer que depois que Salomão acabou de construir, ele trouxe tudo que Davi tinha dedicado para Deus e colocou no templo. Prata, ouro, utensílios e todos os outros tesouros. Pensa comigo um pouquinho, irmão. Vamos pensar um pouco assim com a cabeça de como funcionava antigamente. Antigamente, os reis mandavam comitivas entre os reinados. Quando eram reinados amigos, eram comitivas que levavam presente. Por exemplo, a Bíblia conta da rainha de Sabá, que veio lá de longe, bem longe de Israel, para conhecer se era verdade a sabedoria que Salomão adquiriu. E ela foi lá ver o que estava acontecendo ali. Então era normal essa visita entre reinados. Agora, quando não eram reinados amigos, tinha aquela coisa de mandar um mensageiro até o outro país para afrontar, para dar uma carta, como Senaqueribe fez com o rei de Israel. Até o seguinte: quanto mais imponente, quanto maior fosse um palácio, quanto mais rico fosse e poderoso fosse um governador, mais aquilo impunha respeito para os outros países. Pensa comigo, irmão. Davi foi um homem muito rico. Salomão foi muito mais. E toda a riqueza que Davi adquiriu, no final das contas, ele não disse para Salomão: Salomão, pega esse ouro, pega essa prata, faz um super palácio para você, coloca lá o seu palácio todo de ouro, arrebenta, meu filho, faz ali para todo mundo, quando chegar em Israel, ver a nossa prosperidade. E aí todo mundo vai saber que a gente arrebenta. Mas o que Davi fez foi pegar toda a sua riqueza e dizer: Salomão, você está vendo isso aqui? Não é para você, tira o olho, é para a casa do Senhor. Pega toda essa riqueza e bota dentro da casa do Senhor. É para lá que eu estou dando tudo que eu tenho. Isso já mostra, irmãos, para nós, o primeiro preparativo que foi feito para, antes de apresentar e consagrar aquele templo ao Senhor. Tudo de melhor foi usado para a casa do Senhor. Todos os tesouros foram colocados na casa do Senhor. Em outras palavras, o que era de melhor foi para ser consagrado a Deus. O que era de melhor foi para ser colocado na casa de Deus. E se a gente aplicar isso na nossa vida e trouxer para nós, esse princípio é válido para mim e para você. O melhor não é para nós, é para Deus. Quantos creem dessa forma? Agora a gente precisa tirar, como eu sempre digo aqui, tirar um pouco do filosófico e trazer para a prática. Quando eu digo melhor, talvez você já pense lá vai o pastor falar de dinheiro. Também. Mas não estou falando só de dinheiro não, irmão, estou falando de tudo. E essa é uma palavra que na Bíblia tem o tempo todo. Tudo, tempo todo, tudo. Você não vai escolher algumas coisas para dar de melhor para o Senhor. Você tem que dar o que, irmãos? Tudo de melhor. Eu digo aqui, eu citei esse exemplo aqui algumas vezes, daquela pessoa que quer gastar a sua juventude, porque isso faz toda a lógica. Ela quer gastar a sua juventude para estudar bastante, nada de errado, quer ali privatizar, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer ter um filho, um cachorro, quer conquistar o mundo. Aí lá no final da vida, quando tiver caquético já, aí ele chega, agora eu acho que eu vou trabalhar para Jesus, né? Já consegui conquistar tudo que eu quis. E aí usou todo o seu vigor, toda a sua força para conseguir conquistar os seus próprios planos, e o que sobrou de vigor e de força, aí ele dá para Jesus ali, né? Só para dizer que no final das contas deu um pouquinho para Jesus.
Ou então aquela pessoa que é tão abençoada por Deus e não consegue abençoar o reino de Deus. Ou aquela pessoa, por exemplo, que tem toda a sua felicidade e alegria para fazer tudo, mas quando é para fazer as coisas do reino de Deus, dá só um restinho de alegria, dá só um restinho de sorriso. Para nós sermos cheios da presença de Deus e usarmos esse mesmo princípio que eles usaram, tudo de melhor da nossa vida é para o Rei. Tudo de melhor para a nossa vida, da nossa vida, é para o reino de Deus. Se tem algo que você faz bem, antes de fazer para você mesmo, faz para o Rei. Se você tem algo de precioso, antes de usar para você mesmo, use para o Rei. Tudo que você tem de bom, não é para você mesmo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E se seu coração for dessa forma, então no dia a dia, todas as decisões que você for tomar, você não vai nem ter dificuldade. Porque você já vai saber, quando Deus te abençoar com algo, opa, isso aqui é dele. Quando Deus te der algo no seu coração, vai ser, Senhor, o Senhor me deu, quero te devolver. Quando o Senhor te abençoar com alguma habilidade, com algum bem, com algum sonho, seja lá o que for, o melhor é para Ele, o melhor é dele. Não dê para o Senhor o resto, não dê para o Senhor a sobra, não dê para o Senhor alguns poucos anos da sua vida, dê tudo. Cadê os jovens aqui? Deixa eu ver os jovens. Jovem, né? Valeu, pastor, está valendo. Jovem, está valendo, né? Jovem, invista os seus melhores anos para o Senhor, vale a pena. Gaste-se para o Senhor. Eu sei que você tem que estudar, estude, porque quanto mais você estudar, melhor. O estudo não ocupa espaço, então estude. Conquiste, avance, mas não dê para o Senhor o resto. Eu já falei isso aqui, quem ficar bravo comigo não tem problema não, depois a gente se resolve. Mas eu já falei isso aqui. Concurseiro, que está estudando e tem que estudar. Aí começa a estudar tanto que daqui a pouco não tem mais tempo de vir para a igreja, porque tem que estudar muito para passar no concurso. Irmãos, eu fiz 32 concursos na minha vida, 32. Passei em 16, ou seja, 50% da média. Nunca estudei os domingos, nunca. Eu decidi na minha mente, no meu coração, que no mínimo eu estaria na igreja nos domingos para cultuar ao Senhor. E lá na igreja onde eu vim quando era adolescente, eram 4 cultos por dia. 8 da manhã, 10 da manhã, 17 e 19. E eu estava nos 4, era fominha de culto. Fominha, estava lá em todos. O pastor pregava a mesma mensagem. As músicas eram as mesmas. Eu estava lá, feliz da vida, fominha. Dia de ceia, tomava as 4 ceias. 4. Até um dia que um diácono me pegou. Meu filho, vem cá, eu estou notando que você está tomando ceia. Por que você não pode tomar esse monte de ceia? Não pode. Aí eu perguntei, mas por que, senhor? Ora, por quê? Porque não pode, poxa. E eu estava lá, fominha na igreja. Então eu quero dizer para você, não dê para o Senhor o restinho. Não jamais inverta as prioridades. O melhor do seu tempo é para Ele. O melhor do seu intelecto é para Ele, o melhor do seu vigor, o melhor da sua força, o melhor dos seus bens, o melhor do seu dinheiro, o melhor de tudo que você tiver, tudo é para o Senhor. E se você for vivendo uma vida dessa forma, então você vai estar fazendo como eles, vai estar preparando a casa, o templo, para receber a glória e a presença de Deus. Agora vem aqui, veja o versículo 2. O versículo 2 diz: Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças de tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Versículo 10, segunda parte. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel para saírem do Egito. A arca que continha a lei de Deus dentro dela, foi colocada dentro desse novo templo. E agora toda aquela congregação sabia que a lei de Deus estava dentro daquela arca que representava a presença. Então vamos entender o que está acontecendo. Davi traz a arca para Jerusalém.
E quem lembra da história, na primeira vez ele trouxe errado, Uzá morreu, ele trouxe sem muita, talvez, reverência. Na cabeça de Davi estava fazendo o que é certo, botou num carro de bois novo, e o pessoal foi trazendo, foi cantando aquela festa toda, mas não era como deveria ter sido trazido. Uzá, a arca ia cair, Uzá foi colocar a mão, morreu, Davi ficou desesperado, deixou a arca na casa de Obed-edom por um bom tempo. Depois o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e ele resolveu trazer a arca do jeito que era para trazer. A cada 6 passos, se não me falha a memória, parava, sacrificava, depois os levitas traziam, enfim. A arca foi trazida para Jerusalém. Davi morreu e agora é a vez de Salomão. Salomão faz a mesma coisa. O lugar da arca, que representa a presença de Deus, é na casa de Deus. E dentro dessa arca tinha só uma coisa. Ou seja, mostrando o valor que aquilo tinha. Eram as tábuas com as leis que Moisés escreveu. Aquela arca representava a presença de Deus. E dentro do que representava a presença de Deus, tinha a lei de Deus. O que isso quer mostrar e representa para nós? Na presença, onde não tem presença de Deus, não tem palavra de Deus. Onde tem presença de Deus, tem palavra de Deus. Não tem como desconectar as duas coisas. Não tem como uma pessoa, por exemplo, ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, se a pessoa não tem a palavra de Deus. Dentro da Arca da Aliança, a maior representação da presença de Deus naquela época estava a lei de Deus. E quando a gente traz isso para nós, irmãos, sem presença, sem palavra de Deus, não tem presença. Elas não podem ser desconectadas. A palavra do Senhor diz que por falta de palavra de Deus, por falta de profecia, o povo se corrompe. É por causa da palavra de Deus que nós nos mantemos de pé. É por causa da palavra de Deus que a gente não se perde indo atrás de um monte de coisa doida que surge por aí. Aliás, a palavra do Senhor diz que tem pessoas que são como meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, a gente não fica de um vento para um lado para o outro sendo agitado, a gente permanece firme, alicerçado, perto da presença de Deus. Nós, irmãos, só seremos cheios da presença de Deus se formos cheios da lei de Deus, da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Agora, ser cheio da palavra de Deus não é conhecer muito. Eu não sei se eu já contei isso com vocês uma vez. Quando eu era adolescente, eu entrei num ônibus para ir para a escola e nesse ônibus estava vazio, só tinha uma pessoa. Quer dizer, perdão, nesse dia eu era o único. Sentei lá na frente e de repente um motorista entra um mendigo. 600 lugares para o mendigo sentar. Onde é que ele foi sentar? Do meu lado, óbvio, né? E eu cheirosinho para a escola, o mendigão ali, cheiroso, do meu lado. Eu falei, meu Senhor, vamos lá, né? Tem coisa de Jeová aí no meio. Tem um ônibus inteiro vazio, o cara sentou do meu lado. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, tá bom, né? Se ele está aqui, vamos puxar a conversa. Comecei a puxar a conversa. E no meio da conversa, aquele homem começou a citar a Bíblia. Citou a Bíblia, mas citou coisa ali que eu nem sabia. Eu já era, como eu cresci na igreja, então desde criança já conhecia a Bíblia. E conforme ele ia citando as coisas, eu falei, mas rapaz, eu nunca ouvi disso. E eu comecei a ouvir aquele homem falando, aí não parou de falar. Ficou a viagem inteira falando de Bíblia. Aí no Rio de Janeiro, quem mora lá, quem veio de lá, sabe que lá viagem de 1 hora é perto. Normal, né? Viagem de 1 hora. 1 hora é fichinho, né? Eu morava a 1h30 da escola, 1h40, normal. Então, na viagem, ele falando de Bíblia. Até que teve uma hora que eu resolvi interromper. Eu falei, moço, para. Como é que você sabe tanta Bíblia assim? Ele, meu filho, isso aí eu era presbítero da casa do Senhor. E começou a contar a história de como foi. E agora ele morava na rua, era um morador de rua. E com aquela situação, e naquele momento, Deus me deu uma palavra, dei uma palavra para ele, eu orei, disse para ele voltar para a casa do Senhor, e ele aceitou Jesus de novo, e eu cheguei na escola fedorento, mas com uma alma ganha de novo para o Senhor. Mas eu estou contando essa história pelo seguinte, aquele homem conhecia a Bíblia do início ao fim, de trás para frente, mas ele não vivia mais a Bíblia, ele não aplicava mais na vida dele. Só conhecer a Bíblia não significa nada. Tem historiadores que sabem mais a Bíblia do que todo mundo que está aqui, todos nós. Tem gente que não tem fé em Deus, mas que já leu a Bíblia mais do que você. E conhece a Bíblia mais do que você e eu. Então, simplesmente ser cheio das letras não funciona.
Quando eu digo ser cheio da lei de Deus e ser cheio da palavra do Senhor, é você, como diz o livro de Tiago, ser leitor, ouvinte e poderoso praticante, operoso praticante. Ou seja, aquela pessoa que lê, traz aquilo para o coração e começa a agir de acordo com a palavra de Deus. Então, essa pessoa vive na lei de Deus. Quem só lê por ler e conhece só por conhecer, não tem valia nenhuma. Repito que eu já falei centenas de vezes, a Bíblia não foi feita para ficar aberta nos famosos Salmos 23 ou 91, que é mais forte, né? Salmo 91 é mais forte, né? O 23, né? Senhor meu pastor, não é o 90, aquele que habita no esconderijo, tu deixa aberto no 91. Não funciona. Não é mandinga. A palavra de Deus não funciona como mandinga. Então não adianta, a palavra de Deus é para ser lida, aplicada, vivida. E se assim você fizer, então você estará preparando o seu templo para ser cheio da presença de Deus. Agora veja aqui no capítulo 5 ainda, versículo 11. 5:11. Sueli, a minha versão é revista e atualizada. Se você tiver aí no programa essa versão, é melhor. Obrigado, amiga. 5:11, a palavra do Senhor diz: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos. Versículo 14. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. Perdão, versículo 12. E quando todos os levitas que eram cantores, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, quando eles levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então vamos entender o que está acontecendo. Salomão acabou de construir a casa, construiu. Primeira coisa que ele fez foi pegar todo o tesouro, o que tinha valor, e não colocar no seu palácio, não para demonstração de poder. Ele colocou tudo na casa do Senhor. Ah, mas poxa, que subutilização, várias pratas e ouro. Não era subutilização não, era investimento. Ele estava investindo no reino de Deus, ele estava dando o coração dele, porque quer conhecer uma pessoa, dá poder, dá dinheiro para essa pessoa. E tu vai conhecer quem o cara é. Deu dinheiro, deu poder, o cara se manteve firme aos pés do Senhor, top. Porque muitos, quando tem dinheiro e poder, já some da casa do Senhor. Salomão tinha ali o dinheiro, tinha o poder, mas ele pediu a Deus sabedoria. Então ele pegou a sabedoria que ele recebeu de Deus e usou todo aquele recurso para colocar no templo do Senhor. Então a primeira coisa que Salomão e aquela equipe fizeram foi colocar os tesouros na casa de Deus. A segunda coisa foi colocar a lei de Deus dentro do templo. E a terceira coisa, se você reparou aqui no versículo 11 que a gente leu, diz que os sacerdotes fizeram o quê, irmãos? Antes de eles cantarem, antes de eles louvarem, antes de eles tocarem a trombeta, eles fizeram uma coisa. Quem reparou o que foi? Se santificaram. Isso me lembrou aquela outra palavra que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Antes de eles começarem a tocar, antes de eles começarem a fazer qualquer outra coisa, aqueles sacerdotes se santificaram. Irmãos, não tem presença de Deus onde não tem santidade. Não tem. Não tem presença de Deus onde não tem a lei de Deus, e não tem presença de Deus onde não há santidade. Como é que você sabe disso, pastor? Simples. Lembre-se de Adão e Eva. Quando eles pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi expulsá-los da sua presença. Onde tem pecado, o Deus que é santo não pode estar. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele nos vê através do sangue de Jesus. É por isso que nós não somos consumidos.
É por isso que quando nós o adoramos, oramos, participamos da Santa Ceia, ou fazemos tantas outras coisas lindas que Ele nos mandou fazer, Ele não nos consome por causa do nosso pecado, porque Ele nos olha através do sangue de Jesus. Então quando Jesus te olha, Ele te vê banhado pelo sangue de Jesus, e é por isso que Ele te chama de justo. Você é justo. Você acredita nisso? Só o sangue de Jesus que pode tornar você e eu justos. Nós somos justos só por causa do sangue de Jesus. E por causa do sangue de Jesus, nós podemos ser chamados de santos. Para nós, o nosso entendimento sobre santos não são aqueles que apenas que viveram no passado e que algumas pessoas veneram. Não. Nosso entendimento de santos é completamente diferente. Você é um santo de Deus. Você é uma santa de Deus. Já tinha parado para pensar nisso? Você é um santo. Aliás, se você não for, tem que ser. Porque Deus nos chamou para sermos santos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é uma condição sine qua non para você conseguir ver o Senhor e habitar na presença dEle. Sem santidade não existe presença. Aliás, você sabe o que significa a palavra santidade? Alguém sabe? Separado. É o que significa a palavra santidade, separação. Então, ser santo é uma separação sua, voluntária, escolhas e decisões que você toma para se guardar incontaminado do mundo. A santidade ela pode ser expressa pelo menos de duas formas. A santidade, digamos assim, ativa, vamos chamar dessa forma, que é uma santidade oriunda de ações de consagração. Por exemplo, pense em Daniel. O rei lá, botando aquelas ordens meio doidas, ninguém pode orar, ninguém pode pedir para nenhuma outra pessoa, aquela coisa toda, senão vai ser lançado na cova dos leões. O que Daniel faz? Continua fazendo a mesma coisa que ele fazia a vida inteira. 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, orava. E eu fui descobrir, lendo esse texto da Bíblia, eu descobri por que Daniel fazia isso. Tantos anos de Bíblia, eu não sabia por que Daniel orava voltado para Jerusalém. Aí aqui no texto, quando a gente lê a oração, eu descobri 2 coisas muito bacanas preparando essa pregação. Uma é isso. Por que Daniel orava voltado para Jerusalém? Porque quando Salomão faz essa oração de consagração aqui no capítulo 6, leia essa oração, irmãos, porque é uma oração linda. Salomão fala: Senhor, esteja os teus ouvidos atentos para toda oração que se fizer nesse lugar, e o estrangeiro, ou então o israelita, quando estiver fora do seu lugar. Salomão na oração, ele faz uma oração profética. Quando por causa dos pecados tiver sido levado por outro país, já era uma oração profética. E quando essa pessoa estiver lá no outro país, e quando ela fizer uma oração voltada para esta casa de oração, atende, Senhor, ouve essa oração. Olha que Salomão nem sabia, talvez, humanamente falando, mas ele já estava fazendo uma oração profética, porque foi exatamente isso que aconteceu. A outra coisa que eu descobri muito bacana é que aquele versículo tão famoso lá de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar. Sabe de onde veio essa resposta de Deus? Tudo isso está na oração de Salomão. Salomão falou isso tudo: Senhor, se o teu povo se desviar dos maus caminhos, dos bons caminhos, e for seguir maus caminhos, e se a peste nos alcançar. Tudo isso é no capítulo 6, leia isso quando você chegar em casa. Então a resposta que Deus dá é baseada completamente na oração que Salomão faz. Por isso que Deus responde: então, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Muito bacana. Eu não tinha, tantos anos de ler. Gente, por isso que a Bíblia é fantástica. A gente já leu esse texto umas 1000 vezes. Aí quando você lê pela 1000ª, você descobre coisa nova. A palavra de Deus, ela é tremenda, Mas voltando aqui para a santidade, Importante, Daniel, ele mostrou santidade numa ação ativa de consagração. Quando todo mundo tinha que parar de orar, ele continuou orando. Agora nós também temos uma ação, não vou chamar de passiva, mas uma ação diferente de santidade, que é uma ação de rejeição do pecado. Então você pode ser santo quando você faz uma atitude ativa de consagração, ou quando você deixa de fazer algo por amor ao Senhor. Por exemplo, José. Quando a mulher de Potifar, que eu chamo ela de Potifoa, quando a Potifoa foi lá se oferecer para José, não tinha nada a perder, era escravo, não tinha nada a perder.
rejeitou aquela mulher por amor a Deus e amor ao seu Senhor. Sempre tem essas potifoas por aí, né? Que Deus nos guarde dessas potifoas aí, porque nós devemos manter os nossos olhos e nosso coração focado em Deus, e os homens nas esposas, e as esposas em Deus e nos esposos, sempre. Quer ver uma outra ação de rejeição no pecado? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem não se dobrar perante essa estátua, vai para a fornalha ardente. Então a gente vai, e foram. E lá estava o quarto homem junto com eles que os livrou. Paulo, uma outra também que me vem à mente, muito bacana essa história, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, e é sobre isso que nós estamos falando hoje, sobre ser cheio da presença, ser cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito, começa a orar e as pessoas começam a receber o Espírito Santo. Paulo começa a orar e vários homens e mulheres são cheios do Espírito Santo de Deus. E aí sempre chega um gaiato, aparece lá e diz: Paulo, bacana esse negócio que está acontecendo aí, rapaz. Tu bota a mão, o pessoal começa a ficar diferente, né? Quanto é que é para tu me passar essa manha? Como é que faz para a gente, né, acertar esse eu e tu? Porque eu quero fazer esse negócio também, cara. Legal, tu bota a mão, o pessoal cai, mano. Eu quero isso. Vocês lembram dessa passagem? Parafraseando a história, né? Mas foi isso. Paulo recebeu proposta de dinheiro para trocar pelo poder de Deus que ele tinha. E pela santidade que ele tinha, obviamente, ele rejeitou essa oferta pecaminosa. Eu estou citando esses exemplos para a gente ver na prática o que é santidade. Santidade, irmãos, não é apenas uma roupa que você veste. A roupa que você veste é fruto da sua vida de santidade. Mas a santidade não está no saião lá no pé. A santidade não está no terno e gravata. A santidade não está no tipo de roupa. A santidade está em todas as suas atitudes. E por você ser um homem e uma mulher santa, você vai escolher as roupas que glorificam a Deus. Simples assim. A santidade não está apenas nas coisas externas. A santidade está naquilo que você abre mão de fazer por amor a Deus e aquilo que você faz por amor a Ele. A santidade não é um simples ativismo. A santidade é um estilo de vida. Você ser santo não é uma opção. Ser santo é uma necessidade para o cristão. Se você é cristão, então você tem que ser santo. Não tem outra opção. E por último, quarto preparativo mínimo que você precisa fazer no seu templo, que é a sua vida, para receber a glória de Deus, está aqui no versículo 13. Quando a Bíblia diz que em uníssono, todos eles começaram a tocar trombetas e cantaram, louvaram ao Senhor, levantaram o som com símbolos, com músicos. Ou seja, todo aquele povo, antes de a casa ser cheia da glória e da presença de Deus, eles começaram a adorar a Deus. E a gente vê, irmãos, que não tem presença sem adoração. Adoração, ela é uma condição mínima necessária para a presença de Deus. O que nós precisamos, eu sei que vocês já sabem disso, mas deixa eu relembrar vocês que a adoração não é só música. A música é uma das várias ferramentas de adoração, ferramenta poderosa. A palavra do Senhor diz que Deus habita, Ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo, Salmo 22, 3. Então a adoração com música, ela é poderosa, ela é um instrumento poderoso, mas a adoração não é só o momento de 18 às 19. A adoração, irmãos, é um estilo de vida. O estilo de vida é de ser adorador. Alguém sabe o que significa a palavra adoração, lá no original dela? Lá no hebraico, o que significa a palavra adoração? Significa proskunem, prostrar-se. Adorador é aquele que se prostra. É por isso que em algumas versões da Bíblia a gente às vezes se assusta quando a gente vê um endemoniado vindo, correndo até Jesus, e algumas versões diz: e vendo ele a Jesus, o adorou. Aí você fala: mas o demônio está adorando Jesus, porque a palavra adoração ela significa prostrar-se. Então quando você tem um estilo de vida de adorador, então você tem um estilo de vida prostrado perante o Senhor. Adoração, repito, não é um momento, ele é um estilo de vida onde você se entrega como servo e a partir desse momento Ele, o Senhor, comanda completamente a sua vida. Adorador não é aquele que canta bem, que toca bem.
E quem é desafinado não vai ser adorador? Quem não tem coordenação motora para tocar bateria não vai ser adorador? Adoração não é só música, repito. Adoração é prostrar-se, é viver rendido, é dar o comando completo nas mãos do Senhor. E se assim você fizer, você vai ser um adorador. O adorador é aquele que deixa Deus mandar na sua vida. O adorador é aquele que faz só o que Deus mandar fazer. O que Deus não mandar, o adorador não faz. Quando Deus manda ir, o adorador vai. Quando Deus manda ficar, o adorador fica. Quando Deus manda o adorador dar, ele dá. Quando Deus manda o adorador reter, ele retém. Quando Deus manda o adorador falar, ele fala. Quando Deus manda o adorador calar, ele cala. Em síntese, um adorador, ele é um servo, um escravo da liberdade de Deus. E o que Deus manda fazer, o adorador faz. Para a gente sintetizar essa parte, e isso ficar bem sedimentado na nossa mente, no nosso coração, 4 palavras resumem tudo isso que eu falei: tesouros, lei do Senhor, santidade e adoração. Vamos falar junto? Consigo fazer 4 assim. Vamos lá. Primeiro, tesouros. Segundo, lei do Senhor. Terceiro, santidade. E quarto, adoração. Essas 4 coisas foram os preparativos mínimos que aquele povo fez para que a casa do Senhor fosse cheia da glória e da presença de Deus. Aqui no versículo que nós lemos, no versículo 14, diz que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, porque a nuvem do Senhor, a nuvem da glória de Deus, encheu a casa. Então eu repito o que eu disse no início: eles não manipularam a presença de Deus, porque isso não pode ser feito, mas os preparativos eles fizeram. E Deus veio, e veio com toda a sua Shekinah, veio com toda a sua glória, e ninguém conseguia nem estar de pé aonde a presença do Senhor estava. Caminhando para o fim, mais ou menos, caminhando mais ou menos para o fim, vem a outra pergunta: o que nós podemos fazer então para manter a presença de Deus? Dessa história que eu falei para vocês do mendigo no ônibus, foi alguém que conhecia a palavra, certamente experimentou momentos preciosos na presença de Deus, mas que por motivos alheios ali o que eu sabia, e não me contou tudo, ele deixou de estar cheio da presença de Deus e se afastou da presença e da glória de Deus. Vem a pergunta para nós: o que nós podemos fazer para manter a presença de Deus? Veja aqui comigo no capítulo 6, versículo 40, 6:40. A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulsas o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi teu servo. E quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salomão fez essa oração, a gente leu só o finalzinho da oração. Por favor, irmão, em casa, leia o capítulo 6, é lindo demais a oração que Salomão fez. E é algo assim que até nos assusta um pouco, porque a gente vê a devoção de Salomão aqui no capítulo 6, e lá no final da vida de Salomão a gente vê tudo aquilo que ele se enrolou, mulher, aquele monte de coisas que ele acabou se enrolando na sua vida. Mas o seu começo foi lindo, ele começou bem. Não apenas era rico, não apenas era famoso entre as nações, mas ele era sábio e era alguém que tinha um coração devotado ao Senhor. Mas que no meio do caminho, as coisas do mundo fascinaram o seu olhar. As mulheres, o poder político, porque o casamento que Salomão fazia não era apenas por mulher. Quando ele casava com a filha de Faraó, ele tinha uma aliança política com o Egito. Quando ele casava, dizem que ele casou com a rainha de Sabá, não sei. Quando ele se juntava lá com a rainha de Sabá, se o fez, já tinha uma aliança política com a região de Sabá. E assim ele foi fazendo. Mas lá no comecinho,
quando ele estava focado apenas em construir a casa do Senhor, o seu coração era completamente devotado ao Senhor, como o de Davi. Então no capítulo 6, se você ler depois, você vai ver que oração linda que ele fez. O fato é que quando ele acaba de orar, a resposta de Deus não foi uma resposta comum, mas foi uma resposta sobrenatural, a mesma que aconteceu tempos depois, lá com Elias e o rei Acabe. Então quando você vê lá a história de Elias e o fogo descendo e consumindo o altar, lambendo a água, queimando a madeira, aquilo não foi a primeira vez foi aqui com Salomão. Quando ele acaba de orar, Deus vem e manda fogo completamente, queimando todos os sacrifícios. Aplicando para nós, irmãos, Deus sempre se revela àqueles que consagram a sua vida para Ele. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ver os milagres acontecer, se você quer ver fogo cair do céu, então se consagre ao Senhor. Seja alguém com o coração aos pés do Senhor e Ele vai te responder. E esse fogo, irmãos, que nós falamos aqui, Deus tem usado aqui, o irmão que orou, o irmão que cantou, Deus tem falado sobre fogo nessa noite, o mesmo fogo que João Batista disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus, porque eu vos batizo com água, mas Ele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando a gente fala fogo, irmãos, a gente precisa entender isso. Fogo não é uma manifestação física, quando você vai simplesmente tremer, ou sei lá, você vai girar, ou vai fazer alguma coisa física. Porque às vezes as pessoas assimilam essa questão do fogo, e eu não quero fogo não, estou fora, não quero fogo não. Porque já assimila fogo como sendo um tipo de manifestação externa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a maneira como você vai externar fisicamente a presença do Senhor, meu irmão, é você e Deus. Não existe um padrão, nenhum padrão. O padrão é você e Deus, o que Ele quer fazer com você, mas o fogo é aqui dentro, ó. O fogo arde aqui, é dentro do coração, e quando você tem um coração cheio do fogo do Espírito Santo, então você não vive na prática do pecado, você rejeita as ofertas de Satanás, a sua vida é completamente diferente. Então o fogo, repito, não é uma manifestação física apenas, mas o fogo do Espírito Santo é aqui dentro, pulsando, queimando o seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer nos batizar com fogo. Quantos creem nisso? Nem todos, é uma decisão sua. Mas Jesus disse, João Batista disse, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Jesus disse que Ele daria o Espírito Santo a todos quantos pedissem. Vocês lembraram dessa passagem, não? Quando Jesus fala: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, qual o filho que vai pedir peixe, você vai dar escorpião? Qual o filho que vai pedir pão e você vai dar pedra? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor Deus Pai dará o Espírito Santo a todos quanto pedirem. Se você quer ser cheio do fogo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, além dos preparativos que nós falamos hoje, você também precisa pedir. Você também precisa crer que é para você. O Espírito Santo, irmão, ser cheio do Espírito Santo não é para alguns iluminados. Ser cheio do Espírito Santo não é para o líder de algum ministério, líder de célula, ou para o cantor, ou para o baterista, sei lá. Ser cheio do Espírito Santo é para todos nós. Quantos creem dessa forma? Ele quer nos encher. Ele quer incendiar o nosso coração, para que, tendo um coração incendiado, o nosso pecado seja completamente purificado, e que nós sejamos também incendiados, como aquelas pessoas que por onde passarem, irmos ateando fogo. Está muito agora em voga essa coisa do desmatamento, estão falando muito nisso, tenho certeza que está todo mundo acompanhando. E esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa, na maldade, ela pegando uma tocha de fogo, e ela ia passando no meio da floresta, botava um foguinho aqui, botava um foguinho aqui, botava um foguinho, e ia botando de foguinho, não sei quem viu esse vídeo, ia botando de pedacinho de foguinho, 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 foguinho. Daqui a pouco aquilo ali virava uma área completamente incendiada. Essa é a maneira errada de incendiar. A maneira correta de incendiar é você ser uma tocha. E por onde você passar, você vai incendiar pessoas. Se você não está incendiando pessoas, irmãos, então tem coisa errada. Você tem que incendiar pessoas, você não tem opção. Foi assim que o evangelho cresceu no mundo todo. Discípulos indo por todos os lugares e incendiando. Nero disse que os cristãos incendiaram literalmente Roma.
Claro que não foram os cristãos, mas os cristãos incendiaram Roma de uma outra forma. Eles incendiaram com o fogo do Espírito Santo. E aqueles homens, ao morrerem, a serem sacrificados, em vez de reclamarem, eles morriam dando glórias a Deus, e morriam, diz a história, que cantando louvores, morriam orando. E quando o seu corpo era queimado, a sua vida incendiava vários outros. E o poder de Deus começou a crescer de uma maneira fortíssima, porque aqueles homens eram tochas humanas, às vezes, muitas vezes literais. Quantos foram incendiados por não abandonarem a sua fé? Eu quero terminar, irmãos, dizendo o seguinte: para você manter essa presença de Deus, Deus, quando ouviu essa oração de Salomão, a resposta que Deus deu está aqui no versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Perdão, 7:17. Olha a resposta que o próprio Deus deu para Salomão. 7:17. Salomão, quanto a ti, se você andar diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizer tudo o que te ordenei, e se você guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi o seu pai, e não te faltará sucessor que domine Israel. Mas, porém, se você se desviar e deixar os meus estatutos, os meus mandamentos, e servirdes aos outros deuses e o adorardes, então arrancarei da minha terra que vos dei esta casa, que santifiquei no meu nome, e lançarei longe da minha presença. E eu pergunto para vocês: Deus fez isso? Fez. Aproximadamente 500 anos depois, mais ou menos, da consagração do templo, ele foi completamente destruído, porque o que Deus falou para Salomão não fazer, ele fez. Isso mostra para a gente, irmãos, que muitas vezes Deus nos enche da sua presença. A gente pede, a gente clama, Deus nos ouve, nos enche da presença, mas se nós não mantivermos a presença, ela pode ser retirada de nós. Vocês lembram do rei Saul? Ele começou bem. Aliás, na Bíblia, a maioria das pessoas começam bem, e no meio do caminho se embanana tudo. O rei Saul começou bem, mas a inveja, o pastor Marcelo orou sobre isso, a inveja começou a corroer o coração dele. Ele começou a dar ouvido para as pessoas que cantavam: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ele começou a deixar entrar aquilo no coração dele. Inveja, orgulho, um monte de sentimento ruim começou a entrar em Saul. E a Bíblia diz que além de perder a presença de Deus, além de perder, agora um demônio entrava na vida dele. Ele era oprimido, opresso, atormentado por um demônio. Isso nos mostra, irmãos, que mesmo alguém que recebeu a presença de Deus pode perder a presença do Senhor. Em síntese, para terminar, e agora sim, para nós não perdermos a presença de Deus, nós precisamos fazer pelo menos essas 3 coisas que o versículo 17 diz, que Deus falou: andar na presença dEle, fazer tudo o que Ele manda, obediência, e guardar a palavra no coração. Foi isso que Deus falou para Salomão. Aqui o 17: se você andar diante de mim, se você fizer tudo o que eu te ordenei, e se você guardar os meus estatutos. Deus já nos deu o que devemos fazer para não perder a presença. Andar na presença de Deus, fazer o que Deus manda, obediência, e guardar a palavra de Deus no coração. Se você fizer isso, você não vai perder a presença de Deus, e ela vai ser constante em sua vida. Quantos creem nisso? Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: você não vai ser tudo aquilo que Deus espera que você seja, se você não for cheio da presença. A presença de Deus, irmãos, não é uma opção. Não existe o crente cheio da presença e o crente sem presença. Não deveria existir. Só é para existir um tipo de crente: o cheio da presença de Deus, o cheio do Espírito Santo, o cheio do fogo do Senhor. É só esse tipo de crente que é para existir. Ser cheio
não é uma opção, é uma necessidade. Vamos dizer junto essa frase para te gravar? Ser cheio da presença não é uma opção, é uma necessidade. Uma necessidade. Vamos orar sobre isso, irmãos? O tema da nossa mensagem de hoje foi como ser cheio da presença de Deus e como mantê-la. Para você ser cheio, você não pode manipular, mas você pode se preparar. Você deve se preparar para ser cheio. Seus tesouros, o que você tem de melhor, tudo é para o Senhor. Tudo. Não pode ser nem um pouquinho para você. É tudo para Ele. Santidade, adoração, é o que Ele espera de nós. E quando você for cheio, vigie. Não perca a presença do Senhor. Guarde a lei do Senhor no seu coração. Ande na sua presença. Seja obediente à voz de Deus, à palavra de Deus. E dessa forma, a presença de Deus vai inundar a sua vida.